Olá, sejam bem-vindos ao COFTEC, o programa de tecnologia com quem realmente entende do assunto. Hoje temos a honra de receber 2 projetos que foram premiados por estarem inovando a educação no Brasil. Esses 2 programas foram vencedores do Prêmio LED, Luz na Educação, promovido pela Rede Globo e também pela Fundação Roberto Marinho. O programa Futuras Cientistas venceu na categoria Educação Não Formal e o projeto Desengaveta Meu Texto venceu na categoria Educação Básica. O prêmio físico que os 2 projetos receberam reflete exatamente a ideia do prêmio, que é Movimento LED, Luz para a inovação, para os ensinamentos, para a educação. Além disso, outra grande representatividade foi o livro, em que, ao abrir, o leitor pode literalmente ser iluminado pelos saberes que ali estão escritos. Vamos conversar, primeiramente, com Patrícia e Isabelle, sejam muito bem-vindas, que são presidentes, que foram as impulsionadoras desse projeto Desengavetar. Contem pra gente um pouco, o que é esse projeto? O projeto Desengavetar, o nome é curioso, né? Mas a ideia é justamente tirar da gaveta, tirar do anonimato, tirar do mundo escondido o texto do aluno e trazer à luz, trazer para o protagonismo. Então, o Desengaveta Meu Texto é justamente isso, tirar da gaveta, porque quem é professor sabe, adora engavetar texto de aluno, adora uma prova, uma atividade que sequer corrige, sequer devolve ao aluno. Então, desengavetar meu texto é não deixar o texto do aluno engavetado, mas fazer com que esse texto circule, com que esse texto saia da sala de aula, encontre leitores reais para além da escola. Então, o projeto surge em 2017, quando eu, ainda professora da educação básica, numa escola de zona rural, chego na escola, turma de 6º ano, quem é professor sabe, alunos de 6º ano, 40 alunos, todo mundo ali no seu pé perguntando, professor é para copiar, professor vai dar visto no caderno, professor vale nota, e aí eu digo, puxa vida, tem que mudar, a gente tem que trazer uma nova luz para esse movimento aqui de sala de aula. E aí eu propus aos alunos a seguinte ideia, que tal a gente começar a escrever para ser lido e não para ser avaliado? Mas como professora? No outro dia, cheguei na minha sala de aula cheia de revistas, que passei numa banca no centro de Campina Grande, comprei mais de 10 revistas jovens, espalhei as revistas em cima do meu birô, chamei toda a turma e disse, venham cá. E se o texto de vocês estivesse numa revista como essa? E eles ficaram encantados. Como professora? E separei os grupos e disse assim, vamos escrever as ideias que vocês querem para a revista. E a primeira coisa que eles disseram, a gente quer a nossa foto na revista. A gente tem que aparecer na revista. Então, ficou aquele encantamento. E aí surgiu o projeto Desengaveta e surgiu, no mesmo tempo, a revista Tertúlia, que é justamente a revista que publica texto dos alunos, texto dos professores da escola, texto da merendeira, do porteiro, do vigia, textos de escritores famosos. A gente tem um texto de Maílson Furtado, por exemplo, vencedor do Prêmio Jabuti, do lado de um texto de um aluno desconhecido, lá de um sítio do interior que ninguém conhece. Então, a gente faz isso. A revista tem esse poder e esse potencial de dar voz e visibilidade a crianças e jovens e suas escritas, as suas vivências. E aí surge o Instituto Desengavetar, né, Isabelle, para continuar a ideia do nosso projeto. Excelente. Isabelle, conta um pouco para a gente como foi entrar nesse projeto iniciado por professora Patrícia e hoje está recebendo um prêmio a nível nacional. Um projeto, ele é imenso, ele se tornou imenso, porque partiu de uma sala de aula e ganhou mais 5 salas de aula do Estado, por exemplo, né, da rede estadual. E aí conseguimos indiretamente 5.000 estudantes e diretamente 1.700 estudantes. Então, assim, esses estudantes protagonizando sua história, falando de si, falando do que pensava e achava a partir das leituras, e não apenas o estudante, mas o professor e todo o ecossistema escolar. Então, houve uma ruptura, né? Uma inovação na direção da leitura. Porque, assim, não só a gente lê para quê? A gente estuda para quê? Isso é um questionamento que todo estudante faz, né? Como a professora Patrícia estava dizendo. Quem de nós, enquanto professores, lá em dezembro, não tem seus armários cheios de folhas, né? Que estavam lá ainda por entregar. Então, assim,
tem que fazer sentido, né? Entendemos que tem que fazer sentido. E quando o projeto cresceu, Patrícia precisou agregar pessoas. E eu vinha nessa mesma estrada com esses mesmos dilemas em sala de aula e discutindo com ela no lançamento de livro que eu e ela, coincidentemente, estávamos fazendo em João Pessoa, num congresso. Eu falei dessas minhas dores, ela disse, pois se agregue comigo e vamos juntas. E a partir daí a gente começou juntando essas forças, essas ideias, né, as nossas dores, e partindo aí para ampliar esse projeto. E hoje virou um instituto, que é o Instituto Desengavetar, que é numa área, né, de vulnerabilidade social, e a gente captou a comunidade, não só agora, esses estudantes de escolas, que a gente concentrava muito o projeto na escola, agora eles têm um espaço que é deles, um espaço sem tantas, digamos assim, embates sistêmicos, e esse espaço que eles chegam lá para ler livro, tem uma biblioteca que a gente tem vários gêneros, a gente tem cordéis, inclusive produzidos por eles, as revistas, então eles têm acesso, a gente tem um clube de leitura, Move Leitor no Instituto, temos várias atividades, a gente tem atendimento psicopedagógico e neuropsicopedagógico, a gente atende, quem não pode pagar, porque é um atendimento por vezes caro, e a escola não dá conta de tantas demandas, então no Instituto nós temos esse atendimento, nós temos também parcerias com universidades, então assim, cresceu o trabalho, precisou que a equipe agregasse também, né, pessoas junto com a ideia da professora Patrícia, que ela é uma representante dos professores que a gente tem. Todo professor tem esse desejo de fazer com que o ensino realmente tenha sentido. A gente vai para a escola não só para cumprir um protocolo. A escola precisa ser muito mais do que isso. O formar cidadão, o fazer com que eu construa a minha própria história e tenha consciência dessa história, passa por esses caminhos, por essas travessias. E a revista é uma janela, né, de visibilidade. Então, a primeira coisa que o estudante diz, eu quero minha foto, porque ele quer se ver representado nisso. E quando a gente se vê representado em algum lugar, a gente torna aquilo nosso, a gente faz parte daquele percurso, né? Então somos autores de nós mesmos, isso é importante. Então começa a fazer sentido. Aí eu vou escrever porque alguém vai ler, porque esse texto vai circular no veículo, né, numa janela real. Isso aqui é um suporte real, né? E a gente tem todo um cuidado para trabalhar com a qualidade e fazer isso, colocar o estudante ao lado do autor. Eu posso ser autor, o estudante pode ser, ele pode escrever sobre a história dele, e a história dele pode ser interessante para alguém ler. Né? Então é isso que a gente faz no Instituto Desengavetar. A gente atende esses estudantes tanto da comunidade como remanescentes dessas escolas, né? E a gente faz atendimento de diversas qualidades, né? Eles participam, eles têm acesso à biblioteca, levam os livros para casa. E isso a gente muda histórias, porque a leitura muda história e a educação de fato transforma. Sim, com certeza. E agora vamos falar um pouco sobre o projeto Futuras Cientistas. Esse projeto foi idealizado e está sendo desenvolvido pela professora Giovana Machado, que é do CETENI, uma unidade, um Centro de Tecnologias Estratégicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do nosso país. Professora Nádia, que é representante da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, está diretamente vinculada às iniciativas do projeto aqui na Paraíba. Como foi essa parceria com Futuros Cientistas e o que ele representa para o nosso estado? A primeira vez, na verdade, que a gente teve contato com o programa, professora Giovana Machado e professora Mônica Tejo do INSA, que também é uma unidade do MCTI, disseram que quando viram o projeto, Mônica viu o projeto em Pernambuco, Giovana, a coordenadora do projeto, estava querendo expandir para outros estados, para dar oportunidade a outras meninas, que na verdade o programa é um estímulo às meninas de escola pública, para que elas vejam a possibilidade delas ingressarem na área de ciência, matemática, engenharia e tecnologia, o que não é muito normal no nosso país. Os dados mostram que a gente só tem de 20% a 25% de gênero feminino entrando nos cursos de tecnologia. Então, o programa tem esse objetivo, e quando ela nos procurou e apresentou, disse, eu quero trazer para a Paraíba, principalmente por ser uma pessoa da área de tecnologia, né, gestora de um ambiente de inovação e de tecnologia. Eu disse, não, eu sei da importância que é a gente trazer isso e incorporar meninas nessa área, e eu quero que a Paraíba entre. De primeiro momento, a gente fez uma reunião de alinhamento, era a 8ª edição já do programa. De pronto, eu disse para ela, Giovana, a gente vai trazer para a Paraíba, mas a imersão acontece em um mês, no período de férias escolares dessas meninas que estão no ensino médio. Então, eu disse, primeiro, se a gente vai trazer para um ambiente de tecnologia, eu quero que, primeiro, a gente fomente com bolsas essas meninas. Eu não vou tirar elas das férias
sem ter um estímulo concreto para atraí-las para esse processo. Então, a gente primeiramente já fomentou com bolsas, criamos dentro do programa um edital para Paraíba, com todos os critérios que já tinham acontecido nas outras edições, ou seja, precisa ser meninas de escolas públicas, da rede pública, no caso estadual, porque o ensino médio do nosso estado está vinculado à rede estadual de ensino, e que a gente faria uma seleção pública com critérios muito bem definidos e transparentes. Então, a gente topou, trouxemos, fizemos a seleção, foram selecionados, e para Paraíba teve uma coisa muito legal, porque a gente inovou. Elas não foram para laboratório só de ciência, para ser futuras cientistas. A gente fez com que elas vivenciassem esse ambiente de parque tecnológico, de startup, de incubadora, de empreendedorismo, que é uma realidade no nosso país e no mundo. Hoje, quando essas meninas... Hoje a gente tem startups aqui no parque de alunos de ensino médio. Então, não é um diploma que te faz empreendedor. Então, isso também é muito interessante. Então, a gente mostrou isso para elas, que era possível, que se elas entrassem na área de tecnologia, haveria outras perspectivas de vida futura, profissional, econômica. E a gente ficou muito feliz, porque Sara, inclusive, que é uma das meninas, o programa em si, assim, os resultados concretos são fantásticos, porque ele modificou completamente o contexto dessa inserção de meninas de ensino médio. As meninas do programa na estatística, aumentamos para 85% o percentual das meninas que participaram da imersão e foram para a área de tecnologia, quando a gente tem uma média nacional de 20 a 25. Então, assim, Sara vai falar, é um exemplo dessas meninas que participaram de uma das rodadas do programa e entrou para o curso de ciência da computação. Então, assim, a gente fica muito feliz porque a gente concretizou e, assim, consolidou. O projeto ganhou o prêmio Luz na Educação. A gente, enquanto Fundação Parque Tecnológico, como entrou em programas para CNPJs, então a gente é quem foi no nome da fundação que foi submetido o projeto, né, da Fundação Parque Tecnológico, e a gente vai continuar, e agora temos uma responsabilidade maior, porque Ingrid, que é coordenadora da nossa incubadora, agora será a coordenadora do programa Futuras Cientistas na Paraíba. Então, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que, assim, trouxe muitos resultados positivos, mas eu sempre falo isso. À medida que a gente se projeta, a gente também aumenta a nossa responsabilidade. E, como mulher, a gente percebe que o exemplo arrasta e que a gente, quando nem percebe, está sendo inspiração. Eu vi vários depoimentos, assim como vocês viram nos textos, eu vi vários depoimentos das meninas que participaram da imersão dizendo: professora, a gente quando vê uma história como a da senhora, que é mulher, gestora de um parque tecnológico, que não é normal nesses ambientes de tecnologia, ainda é um universo muito masculino, a gente está inspirando e sendo exemplo. Com certeza. E o mais interessante desse momento é termos aqui as pessoas que receberam o prêmio, né, os 2 projetos, e também o principal fruto, que é a modificação na vida dessas pessoas que estão, né, sendo beneficiadas. E aqui temos Sara. Seja bem-vinda, Sara. Obrigada. Que participou do Futuras Cientistas e hoje é aluna do curso de Ciências da Computação. Sara, conta um pouquinho pra gente como foi participar do programa Futuras Cientistas e o que ele proporcionou de mudança na sua vida. Olha, participar do Futuras Cientistas foi um divisor de águas na minha vida, assim, definitivamente. Né, eu conheci o programa no final do 2º ano do ensino médio, ainda estava tudo presencial, no final de 2019. E aí eu me inscrevi e em janeiro de 2020 eu fui lá para Recife, lá no CETENE, e eu fiquei durante um mês no laboratório que estava trabalhando com biotecnologia. E assim, de cara para mim eu já achei o máximo, porque a gente mexia em placa de Petri, eu tinha meu próprio jaleco, eu me achava o máximo. O meu nome. Com o nome do Futuras, as luvinhas, e aí eu conheci, né, o Márcio, que foi o tutor, e ele tinha toda a equipe dele no laboratório, ensinou a gente a manipular microscópio, como fazer coloração de grão, tudo aquilo eu achava muito interessante, e a minha vida inteira eu sempre gostei muito de ciência, só que eu achava que era uma coisa muito distante, porque eu vim da cidade bem pequena, lá no interior de Pernambuco.
Então, não tinha muito exemplo ao meu redor, sabe? Assim, era sempre uma coisa que eu via em livro, que eu via em série, que eu via na TV, na internet. Mas eu nunca achava assim que ia ser tangível para mim ainda no ensino médio. Eu achava que era uma coisa muito, muito, muito distante. E aí, quando eu cheguei lá em 2020, foi janeiro inteiro, né? Foi as minhas férias, todas lá em janeiro, eu achei, assim, muito interessante, porque era a rotina de um pesquisador, como é a rotina de alguém que faz ciência, né? A gente sempre tem a imagem do cientista, geralmente um homem que fica no laboratório o dia inteiro, mas ninguém sabe o que é que faz no laboratório. O que é que tá fazendo ali por trás daquela porta, né? A gente não tinha muito essa noção. E aí eu vi que, primeiramente, não eram só homens e não ficavam só no laboratório, ia muito além dele, né? Então, tinham várias outras meninas e várias mulheres que trabalham lá no CETENI também, que atuam nos laboratórios, que fazem coleta, que fazem leitura de dados, que ensinam como fazer um artigo, como trabalhar com aqueles dados. Então, metade da minha imersão foi trabalhando com as aulas práticas, né, com toda a parte dos fungos e das bactérias que a gente estava estudando, e a outra metade foi aprendendo como fazer um artigo científico. Né? O que é um artigo? O que é que você precisa para fazer aquilo? Como é que você vai organizar os seus resultados? Né? Inclusive, durante toda a imersão, a gente tinha um caderninho, ficava anotando tudo que fazia, porque falava, olha, no final você vai precisar de tudo isso aí, anote para não perder. Aí era o tutor lá fazendo as coisas e a gente, realmente, ele fez isso aqui, usou tantos gramas disso aqui, para no final colocar. Então, a gente sentiu realmente como era a rotina de um pesquisador. E, além disso, tinha as atividades extracurriculares, porque toda sexta-feira a gente tinha palestra, então a gente teve palestra com Sônia Guimarães, que foi a primeira mulher negra no Brasil a ter o título de doutora em física, que também é professora lá do ITA, em São Paulo. A gente teve palestra com o ex-ministro do MCTI, Sérgio Rezende. Então, assim, eram várias pessoas que sabiam que era ser cientista e como era que eles podiam incentivar a gente a trilhar aquele caminho, como foi que eles começaram, né, a ser cientistas, o que foi que despertou. Então, toda sexta-feira a gente tinha palestras com várias personalidades assim, que mostravam não só sobre ciência, mas também sobre direitos humanos, direitos políticos, né, a participação feminina nessas áreas e como elas estavam sendo construídas. E além das palestras, a gente também tinha os workshops, que eram geralmente atividades extras. Então, no meu ano, a gente teve parceria com o MIT, lá dos Estados Unidos, aí vieram, acho que 4 intercambistas, 4, 5, e elas trabalhavam com a gente vários conceitos de ciência da computação, neurociência, química, engenharia. Então, eram várias atividades. O programa é totalmente assim, interdisciplinar, sabe? A gente percorre por várias áreas da ciência e política, direitos humanos, saúde mental também. Então, assim, foi uma experiência completa. E além do programa, né, aliás, além da imersão que o programa propõe, que ele nos dá a oportunidade de participar, também tem a banca de estudos, que eu também participei, que é no final do ano, que é pré-ENEM. Então, na minha época, foi um mês de estudos mais intensivos na área de matemática, redação e ciências da natureza e suas tecnologias, né? Que é biologia, química, física. Então, durante esse mês, a gente ficou estudando mais a fundo essas matérias, que era como se fosse um reforço pré-ENEM. E depois do ENEM, antes do SISU, foi realizada uma feira de profissões. E aí foi aí que eu comecei a pensar em ciência da computação, porque assim, eu saí do ensino médio, aí foi ensino médio online, né, o meu 3º ano, estava com aquela distância da escola. Aí eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa agora. E aí eu ainda estava um pouco perdida, porque eram muitas coisas que eu pensava, né? Eu pensava, nossa, eu posso ir para tal área, eu posso ir para aquilo, mas o que é que eu vou fazer de verdade? E aí quando eu fiz o ENEM em janeiro, pouco antes do SISU, que eu acredito que foi em abril, eu não lembro direito, faz um tempinho. E aí a gente teve a feira de profissões, e aí foi só reservado para falar sobre as áreas de humanas, as áreas de biológicas e as áreas de exatas. E aí eu vi uma menina que ela fez um curso, muito diferente, que é como se fosse tecnologia na área da saúde, lá na Santa Casa de São Paulo. Foi um evento totalmente online. E aí ela começou a falar do curso específico dela, mas ela começou a falar de toda a área de tecnologia da informação. E eu achei muito massa, eu não sabia que dava para fazer tanta coisa, sabe, na área. Tem várias ramificações, é uma área muito frutífera. E ela falou que tinha gostado, que era muito interessante, o que era que dava para fazer com aquilo. Aí eu falei,
Assim, para quem está um pouco indeciso como eu acho que é o ideal, porque quando você entra na área, dá para você escolher muita coisa. Várias coisas que, por exemplo, eu gostei muito de trabalhar com biotecnologia lá no CETENI. Então, tem a área de bioinformática, que é uma área muito interessante. Inclusive, na imersão desse ano, um dos parceiros do MIT, ele trabalhou durante muito tempo numa empresa de biotecnologia, só que ele era da parte de programação, da parte de programação da empresa. Então, foi muito interessante, assim, expandiu bastante os meus horizontes e eu só tenho a agradecer, tipo, eu sou eternamente grata que eu fui participante e hoje eu atuo também na coordenação, ou seja, eu participei da imersão, fui estudante e agora eu também estou nos bastidores, estou no backstage. Excelente, Sara. Muito obrigada pelo seu compartilhamento. E assim, muito legal essa fala de Sara, dessa responsabilidade social, ou seja, você era de uma cidade, né, São José do Egito, você recebeu o benefício e reconhece o benefício, e agora você está como tutora para que outras meninas como você, na mesma situação, tenham a possibilidade de passar pela mesma imersão e ter essa oportunidade. Então, assim, é assim que a gente constrói luz na educação, né? Multiplicando, escalonando, mudando as estatísticas, mudando os indicadores. Então, eu acho que o nosso compromisso, principalmente a gente que está nessas gestões, eu acho que a gente tem essa responsabilidade social. Eu estou gestora do Parque Tecnológico, mas toda a minha formação de universidade, de graduação, mestrado e doutorado, foi na universidade pública, paga por imposto de toda uma população. Então, a gente precisa devolver isso de alguma forma. Sara tem essa consciência com quantos anos? Tenho 19. Então, assim, isso é que precisa ser perpetuado, porque você não ensinou só ela a ir para a área de tecnologia. Você ensinou uma responsabilidade social que nem estava explícita no projeto. Então, é isso que eu acho fantástico de projetos como esse Desengaveta Meu Texto, que a gente conversando um pouquinho antes, e Patrícia e Isabelle falando, professora Nádia, a gente teve textos que foram, na verdade, revelações de história de vidas, de sequelas de trauma, de infâncias, de crianças que estão em comunidades com muita vulnerabilidade social. Então, assim, a gente não só resolve um problema na educação com iniciativas como essas, a gente muda a vida das pessoas e é isso que Paulo Freire fala. Educação, ela muda pessoas. E as pessoas é quem vão mudar o mundo. Então, assim, mudar o mundo é isso. Para a gente que trabalha com tecnologia e com inovação, o processo de inovação ele só se conclui na sua última etapa quando ele gera desenvolvimento econômico e ele modifica os indicadores sociais e a qualidade de vida das pessoas. Então, é isso que é inovar, é isso que colocar um processo inovador. Então, assim, é extremamente gratificante ter depoimentos e projetos como esse, fazendo com que a gente na Paraíba, no nosso estado, né, Pernambuco, em outros estados que a gente sabe com IDHs tão baixos, mas que a gente tem indicadores de educação que surpreendem, né? A gente tem desde os resultados da Provinha Brasil até os resultados das nossas universidades que levam a gente para o mundo. Isso na sua fala é muito interessante, que nosso lema, né, o lema do Desengaveta Meu Texto, quando ele nasceu lá em 2017, a gente sempre teve o mesmo lema e continuamos com ele até hoje, que é desengavetamos textos, sonhos e oportunidades. Por que isso? Porque a gente tirou criança de sala de aula que nunca veio ao centro da cidade de Campina Grande. Verdade. Nós levamos crianças a shoppings, a parques, a teatro, a museu, a feiras literárias de outras cidades. Crianças que nunca saíram daquele núcleo do bairro. E aí você vê, eu me lembro quando a gente levou as crianças para assistir filmes no cinema, criança que foi ao banheiro inúmeras vezes porque via aquela tecnologia ali simples, enxugar as mãos, que para ele era parecer que era outro mundo. O Desengaveta Meu Texto traz para a gente não quer desengavetar apenas os textos, a escrita, a leitura, mas a gente quer oportunizar adolescentes como Sara, que nunca tiveram a oportunidade de sequer ter um sonho de ter uma outra profissão, porque a profissão que ela sempre conhece é a profissão que está ali ao redor dela. É o pedreiro, é o pintor, é o carpinteiro.
né? É a mãe que é manicure, mas então para ela acha que vai ser. Não tem problema de ser manicure, se ele ser pedreiro, mas que ele também tem a oportunidade de conhecer outras profissões. Então, quando Sara diz, né, que essa oportunidade de conhecer outras profissões, isso é muito importante, porque senão a gente nunca vai dar a essas crianças oportunidade de sair do lugar onde elas estão. Tem uma criança que faz um texto, né, que é um texto pequeno, que eu gosto muito na revista, onde ela diz que ela mora num beco, e o beco não define a pessoa que ela é. Porque, infelizmente, as crianças são marginalizadas porque elas moram em becos, em favelas, em vielas, em comunidades. E elas não conseguem romper esse extrato social. Então, quando uma criança chega ou um adolescente chega, escreve isso. O lugar onde eu moro não me define. Eu sou gente, isso está acima de tudo. É rompendo o extrato social e é dando a essa criança a oportunidade de ir para outros lugares, conhecer outras cidades. A gente levou crianças para conhecer feiras literárias em outras cidades, que as crianças nunca saíram da cidade. Então, é isso que Nádia diz. Se a educação ela não muda a nossa perspectiva, se a educação não muda o nosso modo de ver, tem alguma coisa errada nessa educação. A educação ela tem que nos mexer, tem que nos inquietar. E se a escola apenas está contribuindo para que esse aluno saiba apenas o que é matemática, o que é geografia, o que é biologia, ali dentro de 4 paredes, tem alguma coisa errada. Não faz sentido dentro da vida social, né? Por que a gente estuda, por exemplo, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de gerúndio? Onde é que a gente vai com isso, se a gente não souber colocar nossas ideias no papel? Por que se zera redações de Enem hoje ainda, apesar e a despeito de 12 anos de educação básica trabalhando com leitura? Sara falou na fala dela lá, ela justificou, ela disse, era algo inimaginável, eu não imaginava, para mim era algo distante e foi palpável para ela, porque ela teve o quê? Oportunidade. Então é necessário que as oportunidades existam e cheguem a esse estudante, né? Para que torne esses sonhos possíveis, essas oportunidades cheguem para que a gente tenha o direito de sonhar, que essa criança da periferia, da favela, das comunidades, ela tenha a oportunidade de sonhar para além do que ela está vendo imediatamente aos seus olhos. O pai pedreiro, a mãe manicure, que seja, ou qualquer outro processo, ela sonha. Por que eu não posso ser, assim, uma cientista? Por que eu não posso ser... por que ciência da computação não é para mim? Mas chegou a oportunidade, essa oportunidade foi dada e é isso que a gente faz, né? Eu acho que o ensino, a escola, não só escolarizar, isso não funciona, mas para além dos muros, como Patrícia falou, é preciso romper esses diques que separam, não é, esse jovem, essa criança do mundo real, né? A gente tem que ensinar para a realidade, para a vida, para a cidadania, para as oportunidades. E assim, tudo é para todos. Né? Tudo deve ser para todos. A gente tem que ocupar os espaços, né? As mulheres têm que ocupar os espaços, né? E as comunidades têm que ocupar os espaços que não são comunitários. Assim, eu acho muito interessante também, nesse processo, a gente ressaltar e enaltecer o trabalho que a gente tem dentro do nosso próprio estado, gente. Então, assim, você vê 2 projetos, né, que chegaram a Paraíba, que está em Pernambuco, que está no Nordeste brasileiro, um projeto de Campina Grande, com escolas públicas, concorrendo com 4.600 projetos de todo o país. Então, assim, coordenados por mulheres, né? Os prêmios que estão aqui, a gente precisa enaltecer isso, porque, assim, isso não é exagero de gênero. A gente... Em índices de educação, os dados do IBGE mostram que o grau de instrução ainda no Brasil das mulheres estão abaixo. Estão melhorando muito, mas ainda estão. E a gente conseguir com projetos como esse é assim. Uma coisa que também eu acho que é extremamente importante. Não se inova sem estudo, sem pesquisa e sem ciência. Eu conversava com a professora Patrícia e com a professora Isabelle. Ambas são professoras do Estado e são graduadas, mestres, doutoras e pós-doutoras. Professora Giovana é coordenadora de uma unidade do MCTI. É uma mulher que tem graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado
numa área de tecnologia. Eu estou como gestora do parque, também com a formação de graduação, mestrado e doutorado. Professora Mônica também, que no INSA, na Paraíba, recebeu também as meninas do Futuro Cientista na Paraíba, nos laboratórios do INSA, de pesquisa, também dentro dessa perspectiva. Então, assim, para a gente inspirar essas meninas, tem que ser pela educação. Elas precisam enxergar até na gente que coordena o projeto, porque senão você vai estar coordenando o que você vai estar ensinando o que você não faz. E eu falo como mãe, né? A gente educa muito mais no exemplo do que com palavras. Vocês pegaram esses meninos com uma forma concreta de revista, eles escrevendo os textos muito mais do que 50 aulas de redação dadas de uma... Então, assim, isso é que é engrandecedor, isso é que é disruptivo. O prêmio, ele é o reconhecimento, mas os resultados são concretos dessa transformação. Exatamente, e a importância das instituições auxiliarem, não é, professora, esse reconhecimento. E apoiarem, porque assim, eu conversava com elas, conversava com Giovana, quando ela conversou com a gente precisa fortalecer a educação dos países que dão certo, gente, que estão nos primeiros lugares do topo de educação e de inovação. A educação, ela é fortemente reconhecida como uma política de Estado. Tem todas as entidades, o setor e todo mundo trabalhando no mesmo objetivo. Então, a Paraíba mostrou que isso dá certo. É Parque Tecnológico, é Campina Grande, vocês com a universidade. Eu fico extremamente lisonjeada, não só como diretora do parque, mas como professora da UEPB, como pró-reitora adjunta de pós-graduação em pesquisa, de onde Patrícia e Isabelle vieram, são graduadas, foram professoras substitutas. Então, assim, a gente leva e mostra para o nosso país que a gente faz uma educação de qualidade, que a gente está no Nordeste brasileiro, que a gente está fazendo acontecer pelo caminho da educação. Então, isso é muito importante. Da mesma forma, professora, que a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba auxiliou o programa Futuras Cientistas, de que forma, agora com um melhor conhecimento sobre o Instituto Desengavetar, a Fundação escolhe auxiliar o projeto? Eu confesso que, quando eu assisti o prêmio, teve umas chamadas, né, na TV antes. Eu falei para a equipe aqui do parque, eu digo, meu Deus, com todo o respeito e carinho que a gente teve ao apoio de trazer, eu disse, meu Deus, a gente trouxe o Futuros Cientistas que estava de Pernambuco para Paraíba. Por que eu não conheci Patrícia e Isabelle para a gente ajudá-las? Porque, assim, a gente conversou previamente sobre isso e, assim, é fantástica a ideia delas e elas disseram para mim, professora, a gente tem uma inquietude. A gente não vai conseguir escalonar o projeto se a gente não tiver uma incorporação de tecnologia no processo. Aí meus olhinhos já brilharam, a gente assistiu o prêmio, eu assisti o programa do prêmio e hoje é uma realidade. Essa área de leitura, hoje a gente, do mesmo jeito que a gente evoluiu e saiu da máquina fotográfica, hoje a gente tem a máquina digital, para a área literária a gente também avançou. Então, quando elas conversaram comigo, eu digo, a gente vai fazer uma cartilha eletrônica, uma revista eletrônica. Por quê? O parque tem como apoiar esse processo de transformar esse projeto delas em algo mais escalonável. A gente pode fazer inclusão, porque a gente pode fazer uma revista eletrônica que ela tenha áudio, que ela seja um e-book, um audiobook, que eu faça inclusiva, que quem não enxerga também possa escutar. Eu posso fazer com que as pessoas baixem as revistas e aumentem a visibilidade desses meninos. Todas essas adolescentes e jovens que escreveram esses textos, com certeza tem Instagram, estão no TikTok, estão nos rios da vida e, quem sabe, a gente não faz gravações animadas. A gente tem startups aqui do parque, por exemplo, como a Capacitec, que é uma edutech, para a gente incorporar metodologias inovativas, metodologias analíticas, porque o importante é que o texto chegue. Mas a gente precisa ter a transferência do conhecimento. Será que o que ele leu, ele interagiu? Então, uma cartilha interativa, uma revista interativa. Então, assim, da mesma forma que a gente apoiou, assim, vai ser um compromisso nosso, vai ser um prazer para a gente
O projeto de vocês é extremamente inovador. Já está validado, porque eu li sobre vocês e eu vi que vocês ganharam o Prêmio Luz na Educação. Já tiveram 3 indicações para o Prêmio Jabuti. Então, assim, do ponto de vista de mérito, está consolidado. Então, o que a gente precisa é escalonar, transformar em bilíngue, colocar para Braille, colocar para a área de pessoas com neurodiversidades. E o futuro cientista a gente vai consolidar. A gente não vai adotar um e deixar o outro órfão, não. A gente vai somar porque o nosso papel de parque é esse. Agora mesmo, a gente acabou de vencer um programa nacional de Olimpíada de Tecnologia com uma startup nossa chamada Pirraios Tech, que é o spoiler, a gente vai ter um Coftech com esses meninos de ensino médio, gente. 6 meninos de ensino médio que desenvolveram um aplicativo e venceram no ITA a Olimpíada Brasileira de Tecnologia, concorrendo com o Brasil todo e vão para o MIT. Então, assim, é mais um fator e um resultado que faz a gente acreditar. Eu digo para vocês de coração, me emociona profundamente como professora, me emociona profundamente como gestora de um ambiente de inovação e muito mais como mulher, sabe? Faz a gente acreditar, a gente tem um estado que, infelizmente, a gente ainda morre por ser mulher. Ao mesmo tempo que a gente tem essas meninas, essa menina e essas mulheres aqui sentadas, a gente tem estatísticas de a cada hora uma mulher sofrendo violência doméstica no nosso estado. Então, assim, isso é muito grave. E como é que a gente vai mudar isso? Dando educação para essas meninas, para que elas tenham oportunidades e perspectivas e não reproduzam o que as mães estão passando e até deem força para que as mães saiam dessa vulnerabilidade. E assim, nós também agradecemos muito por participar desse programa aqui, que é também uma porta de visibilidade para dentro da casa de Campina Grande e para a casa da Paraíba. Né? Nosso projeto, temos nossos 5 anos, recebemos já diversos prêmios nacionais, mas talvez muita gente nem nos conhece aqui na cidade de Campina, aqui na Paraíba. E agora, com este fomento, com essa parceria aqui com o NASA, com o Parque Tecnológico, nós só temos muito a agradecer, porque realmente nós precisamos de visibilidade, mas muito mais do que visibilidade, nós precisamos de parceria de pessoas que tenham visão. Então, ter visão para a educação é uma coisa muito importante. Verdade. E essa parceria com o Parque Tecnológico vai nos dar a visão necessária para que a gente consiga alcançar pessoas que a gente ainda não consegue alcançar ainda. Né? A nossa revista, a revista Tertúlia, é uma revista que ainda é impressa, o número ainda é muito reduzido de pessoas que a gente consegue chegar, né? A gente só consegue chegar na revista impressa aí a 500.000 crianças, e agora com a digitalização, que é uma força que a gente precisa muito, que o Parque Tecnológico pode nos ajudar nisso, a gente pode chegar aí, atravessar as barreiras da Paraíba, quem sabe do Brasil, e também da inclusão, que é extremamente importante. Então, eu quero deixar aqui com Nádia, a representante aqui do Parque, a revista, e quero agradecer também, desde já, essa parceria. E vamos juntos desengavetar textos, sonhos e oportunidades de mais crianças, mais jovens nesse país inteiro. É assim que se faz a educação. Obrigada. E assim, só ressaltando a importância de que o que eu falava para vocês, que a tecnologia ela vai ser sempre meio. Verdade. O benefício e o caminho aqui e o objeto é a educação. A gente vai só pegar uma ferramenta, incorporar e consolidar o que vocês já tinham. Tá bom? Isso aí. Isso aí. Obrigada. Temos aqui, né, diversos exemplos, não só, como o professor Nádia falou, de vencer na vida através do estudo, mas também de mulheres de grande garra, de grande força. Então, Sara, da mesma forma que eu te perguntei em relação ao programa Futuras Cientistas, o que ele impulsionou, o que ele modificou na sua vida, eu te falo o que é participar agora de um momento como esse, que foi incentivado em sua base por mulheres como professora Nádia, como professora Isabelle, como professora Patrícia. O que é vislumbrar nessas mulheres a possibilidade real de um futuro diferente? É totalmente engrandecedor, porque eu penso, se elas conseguiram, eu também consigo. Né? As pessoas que estão ao meu redor também podem conseguir, porque assim, é muito importante a gente ter esse exemplo na vida. Eu me lembro que quando a gente chegou lá no Futuras, né, na abertura,
Na verdade, antes de fazer o Futuras, antes de participar, você tem que criar o seu currículo Lattes. Eu já tinha mais ou menos uma ideia, porque meu tio falava sobre, algumas pessoas na escola também falavam sobre, mas eu não tinha um. Na verdade, eu nem sabia que estudante do ensino médio podia ter, não fazia ideia. Aí eu fiz o meu. Aí quando a gente chegou lá na frente, né, no auditório do CETENI, estava a professora Giovana, né, e ela contando a trajetória do Futuras, como foi que criou. Aí eu lembrei, marquei o nome dela, Giovana Machado. E aí quando eu cheguei em casa depois, aí eu fui pesquisar o Lattes dela. Aí quando eu vi um currículo gigante, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisa adjunta, composição de banca, livro, artigo, eu fiquei, meu Deus, é muita coisa. Eu nem sabia que dava para ter um currículo desse tamanho, assim, totalmente extenso. Isso só para citar um exemplo, né? Porque tem várias outras voluntárias que também estão na pós-graduação, né? Estão no mestrado, estão no doutorado. E aí isso me incentivou muito. Eu pensei, eu também quero ter um currículo desse. Eu também quero crescer nesse sentido, assim, academicamente falando. Claro que a gente não pode ficar só na academia, né? Só na faculdade, só dentro dos muros da universidade. A gente tem que ter um jeito, tem que pensar, né, em iniciativas de levar isso para fora, para que não seja atingido só a sua trajetória, mas sim de todas aquelas outras pessoas que tiveram com você. Então, aí, quando eu vejo o exemplo dela, o exemplo de vocês, e que estão colocando isso em prática, estão levando além, por exemplo, aqui ela está à frente do Parque Tecnológico, ou seja, está todo dia, está inovando, está transformando, todos os dias as professoras estão tocando a vida de crianças e adolescentes, ou seja, não é só uma realização pessoal, é uma realização que vai além, que pega todas as pessoas que estavam envolvidas no processo. Aí eu pensei, poxa, eu também quero um desses. Eu também quero ir além. E assim, de certa forma, eu tenho algumas realizações nessa parte, porque eu fui aluna, né, e fui participante do Futuras. E aí, isso foi em 2020. Quando foi no final de 2020, foi no final de 2021, que a imersão foi agora, né, mais cedo. E aí eu e minha amiga, Ana Júlia, a gente foi em todas as escolas de ensino médio lá da minha cidade para poder falar do Futuras. Aí a gente falou, colocou cartazes, explicou como era que participava, o que era que fazia. E aí as meninas se inscreveram. E aí quando foi agora, alguns meses atrás, assim, agora mais ou menos no meio do ano, um pouco antes, teve a inscrição das voluntárias. E aí eu fiquei muito feliz em saber que uma das meninas que foi aprovada foi uma das meninas que estudava na escola, que eu estudei e que conheceu o programa porque a gente participou. Aí ela foi aluna, fez a imersão dela, foi até na área de robótica, que ela gostava muito, acho que era alguma robótica ou eletrônica, que teve vários, como esse ano foi ano de expansão, né, veio para Paraíba e para Sergipe, teve vários planos de trabalho, eu não lembro com detalhes. E ela falou desde o início que ela gostava disso e que agora ela está atuando no Futuras também, ou seja, ela já vai incentivar outras meninas, então, sabe, como se fosse como é que eu posso dizer? Vai dando continuidade, algo que é contínuo, ou seja, partiu de mim, partiu de uma professora que me chamou Ana Júlia, e aí a gente participou, e a gente foi na escola, incentivou outras meninas a participarem, elas participaram, agora são voluntárias, e assim sucessivamente. Ou seja, é muito bom saber que, ainda que pouco, ainda que tenha sido em escala pequena, eu ainda ajudei em alguma coisa, eu já mudei a perspectiva de alguém, isso é muito gratificante. Assim, se para mim já é gratificante, eu imagino para vocês, que todos os dias transformam a vida de alguém. Não, pode ter certeza, Sara, que só em você fazer parte desse projeto não foi só a sua vida que foi modificada, a da sua família também, a dos seus amigos. E o mínimo que você fala, você pode ter certeza que é o máximo que você pode dar nesse momento e que vai lhe dar forças para continuar nesse caminho a cada dia, contribuindo mais para a educação, para o empoderamento das mulheres, no sentido de que elas tenham escolha do que querem ser, do que querem fazer através do conhecimento. Conhecimento é tudo. Isso, estamos aqui com provas vivas e agradecemos a você que participou hoje desse nosso programa, compartilhando um pouco sobre o que é a inovação para a educação e esperamos você no próximo CoffTech. Obrigada, curta, compartilha, faça sugestão de temas. Vamos também compartilhar os conteúdos, né, dos 2 projetos que foram premiados, as redes sociais, para que a gente consiga disseminar esses projetos que são tão valiosos para o nosso estado e para o nosso país.